Amir, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Face a Face. Eu conheço você já há muitos anos, um amigo, conheço sua esposa, Marina, conheço suas filhas. Você conduziu a sua vida sempre com muita retidão, com muita assertividade e dentro daquilo que sempre foi a sua paixão, a navegação e a aventura. Qual é o legado que você imagina deixar às suas filhas dessa sua trajetória de aventura pelo mundo? Eu estava lendo esses dias, bom, prazer estar com você. Obrigado. Você conhece minha esposa bem antes do que eu, até ela trabalhou com você na área de turismo, quando você estava na Embratur. Estava lendo sobre um amigo nosso, o francês Jérôme Poncet, que foi um grande pioneiro das viagens privadas para a Antártica, e estava lendo sobre o legado. E ele é um cara que fez coisas tão extraordinárias que eu ainda encontro todos os anos na Antártica. Hoje ele tem 17 ilhas nas Falklands e fazendas de carneiros, praticamente nenhum funcionário, faz tudo sozinho ainda com a mulher. E de repente a gente estava conversando, falando sobre o que é um legado. E às vezes o legado não é assim, uma obra que a gente deixa ou uma história que a gente constrói. Às vezes ele é feito daquilo que a gente não fez. E eu acho que nesse sentido eu deixei um legado muito interessante. Eu tenho muito orgulho hoje do que eu não fiz. Eu não cortei caminhos, eu não fiz besteira, eu não desenvolvi tudo o que eu tinha. As áreas que eu tenho em Paraty, todos os meus amigos falavam, por que você não incorpora tudo aquilo? Hoje eu tenho 6 quilômetros de costeira lá, onde não aconteceu nada. E a beleza dessa costeira é o grande patrimônio econômico que eu vou deixar para as minhas filhas, para a cidade, para as pessoas que daqui a 100 ou 200 anos forem para lá. Então, a natureza. Eu acho que legado também, às vezes, é aquilo que a gente não faz. E eu não fiz muitas coisas das quais eu me orgulho não ter feito. Qual foi o seu primeiro contato com o mar? Você lembra? O meu primeiro contato foi traumático, porque meu pai arrastou a gente para num dos negócios dele no Guarujá, eu tomei um tombo, comi areia, bebi água, e ele ficou muito preocupado. Falei, esse menino precisa ser corrigido. Isso não tem jeito, para o mar não tem jeito. Para o mar ele não vai prestar. Você tinha que idade? Aí devia ter uns 2 ou 3 anos. Depois em Paraty, eu fui descobrindo o contato com o mar, os anos que eu morei lá, quer dizer, passei toda a minha infância lá, depois de estudar. Mas por que você foi morar em Paraty? Eu fui morar porque meu pai tinha um conjunto muito grande de propriedades com muitos problemas. Ele não era um homem empreendedor, ele era um visionário, morou em mais de 50 países e se apaixonou pelo Brasil. E me ensinou uma coisa que vale muito hoje. Ele não era brasileiro? Ele era libanês, se naturalizou brasileiro e ele tinha um verdadeiro amor pelo nosso país. Amor de verdade, não era amor de um filho brasileiro. Hoje, como nós, de conveniência, nós somos patriotas. Ele era um cara patriota de verdade. Ele tinha um inconformismo também. Por que o Brasil, que tinha tanta riqueza, às vezes ficava atrás de nações que não tinham a mesma riqueza? Quer dizer, ele se apaixonou em todos os sentidos, pela cultura, pela riqueza, pela diversidade, pelos problemas, pelo conflito entre riqueza e miséria, pelo povo. E a gente aprendeu assim, a ouvir as histórias dele e eu acho que isso foi construindo na gente um desejo de viajar. Eu viajei muito pouco quando era jovem, quer dizer, a gente morou em Paraty, moramos em Caraguá, lá na fazenda dos ingleses, que ele estava administrando na época, e São Paulo. E eu tinha essa curiosidade de conhecer cidades de outros lugares. E a verdade é que eu descobri o mar pela literatura. Quando eu tinha 14 anos, meus pais falavam 7, 8 idiomas fluentemente e eu não falava nada, eu falava português. E aí eu resolvi aprender o francês. E estudando francês, eu resolvi que eu não queria ter nem sotaque árabe que meu pai tinha. Eu queria ter um francês sem sotaque. Parisiense. Parisiense, que não é bonito, mas... Pois é. Mas aí eu descobri, assim, estudei francês e de repente descobri as coleções de relatos de viagens que em francês, curiosamente, são de texto de alta qualidade. Em português isso não acontece muito. E aí que começou a despertar a sua paixão pela aventura? Pelos livros, eu nunca me imaginei protagonista. Então, quando eu voltei já formado para Paraty, para resolver as buchas da família, as dívidas que a gente tinha lá aos montes, e aos poucos fui saneando as encrencas do meu pai, eu comecei a observar os barquinhos que passavam pela cidade, indo para o Japão, indo para a Antártica, indo para a Terra do Fogo. O caso do casal Jérôme Poncet, sem
nenhum dólar a bordo, ficaram lá 5 meses caçando, pescando, cozinhando, juntando aqueles bocaux franceses, né, onde você põe uma bouillabaisse, uma feijoada, e ela dura 4, 5 anos sem geladeira. E aí eu fiquei assim, eu criei uma conexão táctil, né, com esse mundo. Começou o fascínio, ele despertou o fascínio. Dos viajantes. Também não me imaginava fazendo isso, porque eu não tinha o conhecimento técnico, mas tudo é um processo, né? E de repente você faz o primeiro barco, a primeira viagem. E a decisão, quando você toma a decisão, fala, é isso que eu quero fazer, eu quero experimentar essa aventura. Você tinha que idade? A primeira viagem foi de canoa, foi de Santos para Paraty. A segunda foi com um colega de faculdade, num barquinho minúsculo da Bahia para Paraty. E de repente surgiu a ideia de cruzar o Atlântico a remo. Uma ideia que eu condenava, eu achava uma ideia estapafúrdia. Eu falei, quem é? Mas aquela primeira da canoa, você tinha que idade? A da canoa eu devia ter uns 15, 16 anos. Aí, aos poucos, eu me interessei pela Amazônia, fiz a primeira viagem na Amazônia, sem que ninguém na família soubesse, sem recursos, então foi uma viagem muito difícil. E me encantei, na verdade, não foi pela floresta como um olhar europeu, né? Meu pai era apaixonado pela Amazônia, minha mãe, sueca, apaixonado pela floresta. De repente eu descobri que a Amazônia era muito mais do que isso. Era assim, era a riqueza, a miséria, a poluição, o trânsito, o problema social. Que você vai explicar para um ambientalista escandinavo o que é a Amazônia, não é nada do que ele pensa. A aridez, você anda num estado que nem o Acre, por exemplo, não tem floresta. Não tem, são campos e campos devastados, o gado, quer dizer, a falta de saneamento, a falta de água, quer dizer, eu gosto de eu me interesso sempre pelos conflitos. E aquilo era um outro universo da Amazônia, um universo humano, que infelizmente o mundo... Isso impactou, eu percebo que isso impactou muito você, muito, né? Muito. A transformação, quer dizer, eu fui para a Amazônia arrastado pelo meu pai num navio presídio, que era o Almirante Alexandrino, e eu conheci uma Amazônia. Com 16 anos eu fui e conheci uma outra Amazônia. O rio estava 21 metros mais alto. Os amigos que tentaram sair velejando pelo Amazonas e de repente encontravam bancos de areia a 100, 200 quilômetros mar adentro, Atlântico, que não estão nas cartas náuticas. Então, assim, essa capacidade de transformação do rio é que me impressionou muito mais do que... E aí foi o catch-up, ou seja, aí é que você foi capturado para esse mundo e tomou a decisão de ser um navegador, um aventureiro? Foi lentamente. Isso? Quer dizer, primeiro a minha iniciação foi a travessia a remo, que, como eu disse, era uma ideia que eu achava absurda, mas eu me apaixonei por ela, quando eu percebi que se você pega uma ideia absurda e pouco inteligente e nada útil, mas se você desdobra todos os problemas absurdos dela e encontra uma solução para cada um e conecta cada um deles, ela fica factível. E no último dia, quando eu cheguei na Praia da Espera, foi o melhor dia da minha vida. Não porque eu tivesse vencido o Atlântico com a força dos braços. Foi o melhor dia da minha vida por uma razão prosaica, porque eu cheguei 5 dias antes da data planejada. E aquilo me deu um orgulho muito grande. Caramba, eu calculei a viagem para durar 106 dias e ela durou 100 dias e 6 horas. Quer dizer, e aí eu falei, não, eu quero ir para o sul. E a viagem para o sul foi a primeira séria, quer dizer, aí de fato... Agora, remando sozinho, atravessando o Atlântico, você não tinha medo da morte? Eu tenho muito medo da morte até hoje. Eu acho que o medo do fracasso é uma das chaves para você não cometer erros. Eu nado muito mal, mas gosto de nadar e eu sabia que eu não podia depender. Então, primeiro... Se dependesse de você nadando... Primeiro eu concluí... que se afogando. Eu ia ter que fazer um bom barco para não precisar nadar. Mas também, o que adianta nadar no meio do Atlântico? Nada. Então, foi um projeto interessante numa época... também de conflitos interessantes. Economicamente, na época, eu estava quebrado, tinha dívidas enormes, tinha problemas enormes para resolver em Paraty. Resolvi sair de um país complicado, da Namíbia, que era ocupada pela África do Sul, sendo que todos os portos e ilhas e áreas costeiras da Namíbia pertenciam à África do Sul. Era a época do apartheid. Eu fui preso, o barco foi retido em Cape Town, depois foi retido de novo
em Lüderitz. Quer dizer, foi assim, uma luta burocrática, diplomática, dia e noite escrevendo textos no Telex, implorando para liberarem o barco, negociando com a Capitania dos Portos, com as autoridades de Pretória. Quer dizer, foi tanta confusão burocrática e pessoal antes da viagem, que a viagem foi um alívio. Para mim foi, nossa... O mar não era nada, as ondas do mar... Era só remar, era só remar, mais nada, não tinha... Tudo era fácil. Era só remar. Agora, teve um momento, falando especificamente deste momento, teve um momento onde você sentiu, dessa sua primeira viagem, na travessia a remo, você ainda muito menino, experiência pequena, que você chegou a pensar num momento culminante, agora acabou, agora eu não volto mais, agora minha vida está em jogo. Houve isso nessa travessia a remo ou não? Um momento de grande perigo, profundo perigo. Houve várias vezes no início, até eu conseguir entrar na corrente de Benguela, eu peguei tempestades muito fortes, capotei o barco várias vezes, mas assim, houve um aspecto que é difícil traduzir, mas antes da viagem, ao longo de 2 anos, eu escrevi um documento chamado Dossiê Amarelo. E eu acho que, como economista, eu nunca fiz nenhum projeto, até então, eu não aprendi na Faculdade de Economia da USP a fazer um plano de negócio, coisa que hoje a gente não sobrevive se não souber. O Brasil não fez um plano para o seu futuro, nós não temos ainda. Eu estou indignado, quer dizer, não vi esse plano, eu quero esse plano. Como cidadão, contribuinte, eu exijo que haja um plano. Eu tinha um plano. Esse plano é muito engraçado, eu perdi esse documento. E a questão de 1 ano e meio atrás, eu tenho uma secretária, Ana Maria, que está comigo há 30 anos. Ela achou o dossiê amarelo. E eu li para as meninas em casa, para as minhas filhas, e a Marina ficou impressionada. Ela falou, nossa, que documento é esse? É um livro. Ela falou assim, amigo, qualquer pessoa que lesse isso aqui faria a travessia. Bastava ler, estava lá. Os riscos, as considerações, os problemas, os cuidados, as cautelas, o uso da energia fotovoltaica em vez de um gerador, a comida desidratada, hidratável com água do mar, os problemas burocráticos, o sistema de navegação, não tinha internet, não tinha GPS, que tipo de astronomia, estrela ou sol, tábua de logaritmos ou calculadora Tamaia, que tipo de cálculo da hora astronômica, cronômetro, relógio, um Cássio, vagabundo, assim, todas as possibilidades estavam contempladas. Então, foi uma experiência de muito prazer concluir isso, encerrar essa história na Praia da Espera. Você ganhou, além da paixão pelo mar, a paixão pelas mulheres. Com Marina, que você já se referiu, a sua esposa, a quem eu tenho uma amizade de muitos anos, e suas filhas, meninas lindas, empreendedoras, inteligentes. Eu assisti uma palestra delas, aliás, 2 palestras, fiquei impressionado com a inteligência, a vivacidade e articulação das suas filhas. E você ainda conjugou as paixões, ele levou as suas mulheres para o mar. Ele já tinha uma esposa que era o mar, aí ele levou as novas mulheres da sua vida para o mar e conjugou tudo isso dentro de um único mundo, foi isso? Eu não sei como isso aconteceu, mas a gente tem que ter muito cuidado com os planos ou os sonhos que a gente tem. Porque o grande perigo é que eles podem se concretizar. Então, assim, eu namorei muitos anos com a Marina numa época em que eu tinha, assim, eu andava em muitos lugares do mundo com um barco que eu construía. Eu estava muito feliz, quer dizer, você acaba criando todo tipo de relacionamento que você quiser. E eu falava como bom marinheiro. Eu falava como marinheiro, falava para a Marina, falei, Marina, desculpa, o teu nome é lindo, soa muito bem para uma esposa, mas eu quero um dia acordar com 4 mulheres na cama. Sei lá, e hoje isso na Ásia, na Indonésia. Acontece todos os dias hoje. As meninas de manhã pulam na cama da gente e de fato tornou-se... Tem 3 filhas e mais a Marina. Tenho 3 filhas. Lindas, aliás, as meninas, diga-se de passagem. E a gente está muito feliz que, acho que, querendo ou não, eu acho que assim, o convívio familiar, o convívio, principalmente quando o compartilhamento dos planos e das dificuldades, faz com que, de alguma maneira, você contamine quem está próximo, né? Esse é o grande poder no mundo digital, onde a comunicação é tão fácil e acessível, sem considerar a distância. Existe um valor que está acima de tudo isso, que é o contato físico, né? A experiência direta. E elas, de certa maneira, foram contaminadas assim,
talvez por uma filosofia nossa um pouco radical de desprendimento de material, valores material. Então, assim, eu não consigo me preocupar com o meu carro. Se riscar um carro, eu risco em cima para combinar. Nunca vou conseguir. Riscou um lado, deixa eu riscar o outro. Então, assim, e agora aconteceu uma coisa muito interessante. Elas já fizeram 7, 8 viagens com a gente para a Antártica. Quer dizer, eu tive o privilégio de poder compartilhar o que eu fazia, assim, esporadicamente, como se fosse uma experiência única da vida. Eu não quero mais conviver com os autores de uma obra excepcional única, com os atletas de um único recorde. Assim, eu gosto das pessoas que reincidem naquilo que fazem. Quer dizer, eu não queria a experiência da viagem dos meus sonhos, eu queria a experiência do viajar. Eu não queria um objetivo na vida, eu queria uma jornada interessante. E elas hoje entendem que as viagens que nós fizemos juntos foram fruto de um esforço físico e financeiro muito grande. Eu não quero ter patrocínio de empresas, não quero ter apoio do governo, que não quero ir buscar um banco para poder fazer. Então, eu tenho uma dificuldade todos os anos quando a gente viaja. E agora, esse ano, elas, pela primeira vez, elas querem e sabem quanto custa. E agora, por exemplo, elas agora tiraram carta de motorista. E eu sondei a hipótese de talvez dar um carro. Não vou dar um carro, eu vou dar uma chance para elas trabalharem e comprarem o seu carrinho. Boa. Mas elas não querem agora comprar o carrinho. Mas elas falaram, papai, a gente precisa juntar dinheiro para poder ir para a Antártica. Não queremos presente de aniversário. E achei interessante, porque partiu delas economizar quanto que a gente precisa juntar para a gente poder ir em dezembro para a Antártica outra vez. Então, eu acho que só isso para a gente já é... Razão de muito orgulho. Sem dúvida nenhuma. Então, elas agora, entenderam... Agora, e o estudo das meninas? Porque com muitas viagens é difícil você ter uma educação tradicional. Como foi a educação delas? E está sendo, na verdade. Hein? Algumas vezes a gente invadiu assim, a faixa do currículo escolar delas. Me arrependo de não ter feito isso mais. Então, a gente organizou as viagens para a Antártica, como a temporada austral começa em novembro, dezembro, que a gente organizava para pegar um pouco as férias. Pegar as férias delas. Então, a gente sempre aproveitou as férias para encaixar elas em algum projeto maluco, alguma viagem interessante. E assim foi com o Pantanal, com a Amazônia, com vários outros lugares. Hoje elas trabalham, elas estão envolvidas com um programa muito interessante que se chama CISV, é um programa de intercâmbio internacional de comitivas de crianças de vários países do mundo que se reúnem anualmente e tem diversos níveis diferentes de acordo com a idade. Começa com os 11 anos e vai ao longo da vida toda. Então, hoje elas participam, elas fazem 3, 4 eventos do CISV em vários países do mundo, com muita responsabilidade, assim, com critérios para representar o seu país, em países polêmicos. E vão sozinhas? Cada uma vai sozinha, essa é a graça, porque se juntas não... E até o fato delas irem isoladamente, eu acho que... agrega no senso amadurece. de fraternidade. Aliás, são muito maduras. Vocês estão vendo fotos das 3 filhas do Amir e da Marina. São lindas meninas e grandes palestrantes. Aliás, recomendo para quem quer, numa empresa, numa instituição privada, uma palestra que trate de empreendedorismo e de desafios, as 3 meninas dão um show. Amir, eu queria falar um pouco sobre sentimentos. Qual é o seu maior medo? Do que você tem medo, efetivamente? Eu tenho medo de não colocar em prática. Assim, eu tenho medo de que, quando coloco em prática, possa dar errado. Mas o medo, para mim, é quase um fascínio. Eu gosto de ter medo. E eu acho que essa é a razão. Você gosta de duelar com medo? Eu gosto. É a mesma razão pela qual você vai para, sei lá, para Disney, para um brinquedo que dá medo, um parque de diversões. É uma forma de você administrar o medo externamente. Quer dizer, outra pessoa controla o medo para você. Então, existe o risco grande naquilo que eu faço, sempre de fracassar. Por outro lado, a gente se empenha com unhas e dentes para não cometer erros. Então, eu gosto de brincar com as situações de risco também. Eu compartilho isso, né? A primeira viagem com as meninas para a Antártica, eu estava levando filhos de amigos também, filhos de terceiros, é uma baita responsabilidade. E quando a gente cruzou a linha de convergência antártica, eu falei, olha, nós vamos tentar chegar até o círculo polar, agora quem cair na água morre em 3 minutos. E eu queria que vocês, crianças, entendessem por que se aquela menininha lá, que é a nossa última filha, que estava na época com 5 anos, por que se ela cair na água eu não vou
voltar para buscar ela. E as crianças ficaram com os olhos arregalados. Mas tio Amir, você não vai voltar para pegar elas? Falei, não. Para voltar, eu tenho que abaixar 300 metros de vela, nós estamos com 45 nós de vento, vou ter que aquecer o óleo diesel, soltar os freios de hélice, ligar os motores, amarrar as velas, voltar para trás, isso vai levar 1 hora. Ela já vai ter morrido a 50 minutos. Eu não vou pôr em risco as minhas outras filhas e nem as outras crianças. Que depoimento, hein? E aí eu ganhei muita autoridade com as crianças, elas imediatamente foram brincar dentro do barco. Nunca tivemos problema com crianças, tivemos muito com adultos, pela própria infantilidade do adulto. Houve um acidente desse tipo, quer dizer, de cair no mar gelado, alguém fazendo parte da sua expedição, que tenha caído no mar gelado e tivesse que fazer algum tipo de socorro, ainda que não fosse todo esse procedimento que você comentou? Eu caí no mar na época em que eu era tripulante do Rapa Nui, em 86. Foi minha primeira experiência na Antártica e numa manobra de mau tempo eu caí e por muita sorte consegui retornar ao barco. Perdi as botas, né, com a velocidade do barco, as botas foram arrancadas. Depois que eu contei isso para as meninas, né, já mais recentemente, a Tamara, uma das nossas filhas, ficou bem impressionada com essa história de eu não voltar para buscar. E aí um dia, quando a gente estava passeando na Antártica, aí ancorado já numa das bases que a gente tem várias bases próprias lá, onde os outros barcos não conseguem chegar. E a gente estava numa dessas bases, em Plenô, que é um lugar que eu adoro, e nós saímos de botinho, e quando faltavam 100 metros para chegar com botinho no Paraty 2, no barco, a Tamara olhou para mim e pluft, pulou no gelo, na água gelada. E aí aquela gritaria, a Marina gritando, não, minha filha caiu no mar, não sei o quê. Eu voltei com o botinho, puxei ela pelo cangote, ela falou, papai, voltou para me pegar, né? Ela queria testar a história. Eu falei, não, é outro contexto aqui, Tamara. Aqui nós estamos num lugar abrigado. Que corajosa, dona Tamara, hein? Mas ela pulou. Audaciosa, hein? Pulou para me testar. Então a gente tem que ter um bocado de cuidado com os filhos, porque eles põem a gente à prova várias vezes. Teste várias vezes. Qual é a sua angústia? Qual é a angústia que povoa a sua alma, vez ou outra? Eu não tenho muitas angústias, assim, eu gosto das dificuldades que eu tenho, eu gosto do fato de que o Brasil é um país complicado para trabalhar, assim, a grande diferença do que eu faço, eu não comprei um barco bacana para fazer o que eu faço, eu construí todo o processo, eu formei a mão de obra que a gente precisava, encomendei o desenho, participei do desenho, do projeto e construí. A angústia é que é um processo que consome muito tempo. A contrapartida disso é que eu sei hoje que se eu tivesse os recursos financeiros e técnicos e de conhecimento que eu precisava no início de cada projeto para fazer, nunca teria dado certo. Porque quando você tem abundância de recursos, você comete erros. Quando você não tem, você é obrigado a pensar muitas vezes. Tem que estudar muito, você planejar mais. Estuda muito, você checa. Chega uma hora que não tem que planejar mais, tem que executar também. Quer dizer, a gente tem que partir para a ação. E o que me dá angústia, de verdade, a única angústia que me incomoda é ver que isso acontece hoje numa escala nacional. Quer dizer, a gente vive num país onde tudo é mal feito, tudo é mais ou menos. A gente vive hoje debaixo de um manto institucional de atraso, que interessa a muita gente. E os poucos que conseguem furar esse manto se destacam. E a gente tem que remover isso. A gente tem que estimular, a gente tem que idolatrar as pessoas que empreendem, que contratam, que empregam, que se tornam ricas e que devem se tornar um exemplo. E não maltratá-las, né? E não maltratá-las ou não invejá-las, né? Que é o que acontece hoje. É uma coisa muito curiosa. A gente tem que assim, entender a beleza da nossa língua aprendendo outras línguas. Que escola é essa que a gente tem no Brasil onde não se ensina 4 idiomas? Um absurdo, um administrador público não falar 4 línguas hoje. Eu tenho vergonha, não da presidente que a gente tem agora, de todos que passaram aqui. Todos ficaram devendo. Uma exceção, talvez, o Fernando Henrique, que foi meu professor na escola, tem um ego gigantesco, mas ele foi muito competente. Em muitas coisas eu não gostei, mas eu sinto muita falta disso. A gente tem hoje uma espécie de desestímulo para quem quer
crescer. E é o contrário, quando você vai em outros países, você vê as crianças idolatram os seus ídolos, aqueles que podem não há o crescer, sentimento da inveja, compartilhar. há o sentimento da referência. Eu quero ser amanhã o que esta pessoa é hoje. A gente tem essa cultura da esperteza, de cortar caminho, de quando abre um novo caixa no supermercado, o último da fila corre para ser o primeiro. A gente não tem o costume de pensar no nosso barco, no país. A gente tem, assim, até por questão de sobrevivência, a gente está sempre defendendo o nosso quintal, o nosso pedaço, o meu. E a gente não usa a primeira pessoa do plural para descrever o nós. Então, nós podemos. Eu acho que esse é um momento muito bacana. E isso é uma coisa que acontece no barco todos os dias. Porque quando eu estou lá com 10 caras, ou 12, ou 15, ou 2, eu não posso trocar a tripulação que eu tenho. Eu não posso. Essa é a diferença. É com ela que você tem que ir. Nos Estados Unidos é muito fácil montar uma empresa em 5 minutos para você se tornar empreendedor, porque existe um estímulo para isso. E você pode ter esse privilégio de escolher as boas cabeças. Quando você está num barco, e o meu barco está no Brasil, e nem todas as cabeças aqui são boas, eu não posso trocar essas cabeças. E aí acontece um processo que eu fui descobrindo com o tempo, você percebe que, de repente, não existe ser humano na Terra que não possa contribuir com o conjunto, com o todo. E esse é o grande desafio do líder, descobrir aonde que cada indivíduo pode contribuir. Como é que se descobre quais são... Não há por mais bandido, corrupto, ladrão que um indivíduo seja, ele tem alguma coisa que é boa lá dentro. Nós temos que cavocar isso. E essa é a minha especialidade hoje. Então a Marina às vezes fala, nossa, como vocês sobreviveram. Às vezes a gente forma tripulações de última hora que ninguém acredita que a gente vai chegar no Mar de Weddell. E a gente vai, volta, e eu construí um currículo que me orgulha bastante. Eu pertenço ao único grupo hoje que viaja há mais de 25 anos para a Antártica que nunca perdeu um tripulante. Eu nunca perdi um tripulante. Eu nunca pedi uma xícara de açúcar emprestado, nem um tambor de óleo diesel. Nunca tivemos um pane, quebra. Não sei se isso vai continuar. Pode ser que não. Certamente vai. Mas é o resultado dessa, talvez, angústia de tentar melhorar. Amir, e falando em orgulho, foi um orgulho para o Face a Face ter você aqui, falando um pouco sobre a sua vida, as suas aventuras. Nós precisamos fazer isso em capítulos. Construir isso aqui com uma minissérie para contar tantas boas histórias, histórias emocionantes, histórias que se reproduzem depois na vida sobre a terra das experiências que você teve sobre o mar. Obrigado, João. Obrigado, Amir. E você, continue ligado. Na próxima semana tem mais Face a Face.